Bom, então, boa noite a todos aí. Vamos continuar aí com Mateus capítulo 20 e, como de costume, vamos fazer uma breve oração para que a gente possa receber o Espírito Santo adequada compreensão da palavra e aplicar isso na nossa vida. Deus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com os jovens, ó Pai, e com um intuito tão esplêndido e tão nobre, Pai, como é nos debruçar na Tua palavra para aprendermos aquilo que Tu queres de nós, Pai, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos o que o Senhor quer nos ensinar. E pedimos que nessa noite o Senhor nos dê a capacidade de compreender a Tua Escritura, Senhor, de uma forma que faça a diferença na nossa vida, nos ensine como agir, nos ensine o que o Senhor espera de nós e nos ajude a colocar em prática, Pai, como sempre te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, Mateus capítulo 20, nossa continuidade aí. O capítulo 19 foi um capítulo bastante rico, né, o aprendizado, onde Jesus falou acerca do jovem rico, e a gente vai se lembrar aí que o capítulo finalizou como muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros, e a gente ainda brincou, falou que a interpretação deste verso ficaria para o capítulo de hoje, porque se a gente observar no versículo 16 do capítulo 20, Jesus vai dizer a mesma coisa, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E alguns manuscritos ainda acrescentam aí nessa palavra, né, algumas traduções, manuscritos, aquela parte que muitos serão chamados e poucos escolhidos. O acréscimo dessa parte, a gente vê que não muda muita coisa se a gente for avaliar o contexto inteiro da parábola, que é a forma correta de a gente avaliar, de a gente analisar as escrituras. A gente não deve estudar a Bíblia, já falamos bastante sobre isso. A gente não deve estudar a Bíblia como passagens isoladas, perdidas. A gente tem que entender o que está sendo falado ali, quem falou, para quem falou e em que situação falou. Então, vamos lá. Mateus capítulo 20, começando a leitura aí. Vou desativar os sons de alguns aqui, porque tá dando interferência. Pois o reino dos céus, lembrando, né, finaliza o texto dizendo: os últimos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Aí continua: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ou seja, já nos mostra aí no início do capítulo, Pai do Senhor, Vitor, já nos mostra aí no início do capítulo que Jesus está começando o capítulo 20 explicando uma coisa que ele acabou de dizer. O fato dele começar o texto dizendo pois, significa que é porque. Ou seja, eu estou explicando uma coisa que eu acabei de falar. Essa é uma das regras importantes para quem a gente compreende a Bíblia, que em muitos momentos a Bíblia é dividida dessa forma, os capítulos. E aí acontece que o texto começa dizendo portanto, ou pois, ou então, e para que a gente compreenda esse texto, é claro que eu preciso saber o que ele falou antes, o que ele está explicando. Então vamos lá. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário. Lembrando que o denário é a diária de um trabalhador braçal, né? O pagamento equivalente à diária de um trabalhador braçal, que corresponde a uma dracma, que seria aquela moeda que, naquela ocasião que a gente viu previamente, Jesus fez aparecer na boca dos peixes para pagar os impostos dele e de Pedro. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais.
mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que for contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. O que é que essa parábola nos conta, né? O que é que Jesus deu essa parábola para explicar aí o que ele acabou de falar sobre muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros? Primeiro eu vou traduzir em palavras mais simples aí o que aconteceu. O cara tinha uma vinha e ele queria de gente para trabalhar. Ele saiu de manhã cedinho, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha um monte de gente vagando na praça. Ele chamou essa galera: vamos trabalhar comigo na vinha, eu vou pagar para vocês um denário. A galera: beleza, vou lá trabalhar. Depois disso, ele saiu 9 horas da manhã, achou mais gente lá vagando sem trabalhar e virou: ei, vamos lá trabalhar comigo também na vinha. Fez a mesma coisa, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. Ou seja, em diferentes momentos do dia, Jesus chamou trabalhadores para fazer as mesmas coisas no mesmo local. Jesus não, perdão, o dono da vinha, né, da parábola que ele está contando. No mesmo local e fazer a mesma coisa. A diferença foi a quantidade de tempo que essas pessoas iam trabalhar. Mas aqueles a quem ele chamou primeiro, ele combinou o pagamento. Ele combinou o salário. Ele falou: o salário vai ser um denário. E aí eles aceitaram e foram trabalhar. No final, o cara vai pagar, o dono da vinha vai pagar, e ele fala para o funcionário dele: olha, pague primeiro os que trabalharam por último. E os que trabalharam primeiro, você paga por último. E aí ele foi e pagou um denário para quem entrou às 5 horas da tarde. Quando os que entraram de manhã cedo viram isso, pensaram assim: bom, então significa que a gente vai ganhar um pouco mais do que isso. Beleza, né? Nosso salário vai ser maior porque a gente trabalhou mais. E aí, na verdade, tiveram uma decepção quando perceberam que o pagamento deles foi exatamente o mesmo que eles tinham, que os das 5 da tarde receberam. Porque foi esse valor que o dono da vinha tinha combinado com eles. Então, o dono da vinha falou assim: por que vocês estão reclamando? Eu combinei com vocês, não foi esse preço? Por que vocês estão reclamando de terem recebido? Ou seja, vocês estão com raiva pelo que receberam aqui combinado? Ou vocês estão com raiva porque, na verdade, alguém recebeu mais, proporcionalmente mais do que vocês? Mas o que eu combinei com vocês foi isso, vocês aceitaram esse pagamento. Então, eu não estou sendo injusto com vocês. E aí ele finaliza a parábola dizendo: porque os primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. E como eu falei com vocês, em alguns manuscritos se inclui: muitos são chamados e poucos escolhidos. O que é que Jesus quis dizer com essa parábola e com esse texto? Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Percebam que Jesus conta uma parábola que, quando o dono da vinha foi pagar, ele fez questão de pagar primeiro aqueles que entraram por último. Porque ele queria que os primeiros vissem que a recompensa pelo seu trabalho, de acordo com o combinado, era exatamente a mesma da recompensa dos que trabalharam por último. E aí Jesus conta essa parábola para fazer um paralelo com a nossa vida. Porque os primeiros contratados por Jesus para essa vinha, que a gente está fazendo um paralelo com a vida aqui, foram os primeiros homens da fé. Jesus primeiro entrou, Deus primeiro tratou com Abraão e sua descendência, e deu a eles a promessa de um salário, que no caso aí da vida não é um pagamento financeiro, não é um denário, não é nenhuma recompensa financeira, mas na verdade, se vocês, entre aspas, trabalharem para mim, a recompensa de vocês será a salvação e a vida eterna. Por que eu digo trabalhar entre aspas? Porque a salvação e a vida eterna, esse entre aspas, esse pagamento, vamos dizer assim, de Jesus, não é um pagamento, visto que não é algo que eu mereço. Nos trabalhadores da vinha, eles trabalharam e mereceram o que vão ganhar de acordo com o combinado. No nosso caso, Jesus nos chamou alguns primeiro e outros depois, mas o desfecho vai ser o mesmo, independente do momento em que essas pessoas foram chamadas. Ou seja, usando as palavras que Jesus usou para contar a parábola, Deus e Jesus vão dizer para nós assim: por acaso eu não posso dar a salvação a quem eu quiser, na hora que eu quiser, da forma como eu quiser? Não é minha salvação para que eu dê da forma como eu quero? Ou seja, muitas vezes a gente pensa que
alguém que está na igreja há mais tempo, alguém que supostamente se converteu há mais tempo, tem um pouco mais de benefício com Deus, ou terá um galardão maior, ou é mais santo do que o outro, tal. E o que Jesus está dizendo com essa palavra é que, na verdade, nada disso acontece. Não importa o quanto tempo tem, porque não depende do seu trabalho. Depende do quanto ele quer pagar. Não é o seu trabalho que faz ele merecer, que lhe faz merecer o pagamento ou a recompensa. Porque se fosse recompensa, quando eu uso o termo recompensa, eu me refiro ao que eu fiz e mereço a minha recompensa pelo que eu fiz, né? No caso da salvação, do reino dos céus, veja que ele começa o texto no verso 1 dizendo, pois o reino dos céus. Ou seja, ele está contando uma parábola da vinha, mas para aplicar na nossa interpretação acerca do reino dos céus. E o reino dos céus aqui é a vida que nós temos diante de Cristo. O reino dos céus, como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, são as buscas por uma prática de uma vida justa nessa terra. E se a gente entende isso como renúncia, como dedicação à palavra de Deus, como perseverança, como suporte às tribulações, como suporte às adversidades, o fato de eu suportar isso por mais tempo não me torna merecedor de uma recompensa maior. Na verdade, não é recompensa, né? O que Jesus quer dizer é isso. O fato de você ter tido a compreensão mais cedo que o outro pode te dar até uma vida debaixo deste céu, aqui neste plano, um pouco mais tranquila, com algumas renúncias, mas se você interpretar bem e acolher bem os aprendizados dessas renúncias, também com um pouco mais de tribulação. Agora, em relação ao desfecho final, que é no fim do dia de trabalho, que é no fim, lembrando aí o que o apóstolo Paulo falou, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ao final da sua carreira, que nessa parábola é um dia de trabalho, mas ao final da nossa carreira, não importa o quanto eu trabalhei para saber o quanto eu vou receber, porque não se trata de recompensa. O meu trabalho, mesmo o meu trabalho aqui no reino de Deus, no reino dos céus, ele não é visando a recompensa, porque não depende do meu trabalho que eu vou receber. Depende de ter sido chamado para estar. Todos aqueles que foram chamados para estar na vinha vão receber o que o dono da vinha quer dar. No nosso caso, como ele acrescenta aí, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque o chamado de Deus vale para todos. O chamado de Deus vale para todos, mas nem todos irão trabalhar nessa vinha. Nem todos vão estar nessa vinha, nem todos vão entrar nessa lida. Mas a todos aqueles que entrarem nessa lida, que é o reino dos céus, independente do momento em que entrarem, receberão no final o mesmo tipo de benefício, que no caso da nossa salvação não é meritosa, não é em decorrência do meu trabalho. Então eu posso pensar assim, bom, pensando dessa forma, então eu posso deixar vou curtir a minha vida à vontade, vou fazer o que eu quero fazer aqui, porque quando chegar na última hora, aí eu entro para essa vinha, eu vou ser o trabalhador das 5 da tarde e vou receber o pagamento, né? Não pagamento, né? A recompensa igual. Eu vou receber a salvação igual aquele que está na igreja desde que nasceu. E quando eu digo que está na igreja, eu digo verdadeiramente convertido, tá? E que nós sabemos que não é exatamente a mesma coisa. O problema é que você não sabe que hora é que a sua diária de trabalho vai acabar, né? Primeiro porque você pode morrer a qualquer momento, e se você morrer sem estar dentro dessa vinha trabalhando, esse denário não chega para você, esse pagamento não chega para você. E segundo, porque quem sabe a hora que o turno de trabalho vai se encerrar é o dono da vinha. Portanto, só o Senhor sabe a hora que ele vai voltar. Por isso que nós vamos ver mais para frente, no capítulo 24, em que Jesus diz assim, acerca do dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o Pai. Porque eu não sei que hora que esse dono da vinha vai dizer assim, ó, a sua jornada de trabalho encerrou. Né? A jornada de trabalho se encerrou e eu não contratei mais ninguém. Eu não sei que hora que ele vai dizer isso. Portanto, ele já me chamou para ir trabalhar na vinha dele. Cabe a mim aceitar o quanto antes, ou que ele me dê esse entendimento, que eu aceite o quanto antes, porque eu não sei que hora essa jornada de trabalho vai acabar, ou porque ele vai voltar para encerrar a jornada de trabalho, ou porque a minha jornada específica pode acabar a qualquer momento. Tá? Então, esse é o entendimento que eu vejo dessa parábola, acerca de que muitos últimos serão primeiros. Ou seja, tem muita gente, muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Há muitos que foram chamados
para trabalhar na vinha há muito tempo, mas nunca trabalharam. Nunca entraram na vinha para trabalhar. Há muitos que estão na igreja há muito tempo, mas nunca se converteram verdadeiramente, nunca serviram a Deus verdadeiramente, e muitos simplesmente se serviram de Deus durante todo o tempo que estiveram na igreja. Ou seja, foram buscar um Deus que pudesse satisfazer a sua... Só um pouquinho, peraí. Há muitos que foram chamados há muito tempo para fazer parte dessa vinha, mas nunca entraram para trabalhar. Estavam lá só querendo comer a uva, vamos dizer assim, né? Fazendo um paralelo aí. Ou seja, há muitos que estão na igreja há muito tempo e nunca serviram a Deus. Então, quando eu falo estar na igreja em termos de salvação, eu digo verdadeiramente convertido, aquele que verdadeiramente serve a Deus. E nós vamos ver mais para frente, né, ainda nesse capítulo, o que Jesus está falando sobre servir. Então, muitos que foram chamados primeiro não estarão lá e serão últimos, ou seja, ficarão de fora. Porém, muitos que foram últimos, que foram chamados às 5 da tarde, mas verdadeiramente aceitaram trabalhar nessa vinha, serão os primeiros a receber a sua recompensa. Ou seja, não me importa o tempo, há quanto tempo eu fui chamado, não me importa há quanto tempo eu supostamente sou crente. O que importa é que há quanto tempo eu verdadeiramente trabalho nessa vinha. O que importa é se Deus me levou para trabalhar nessa vinha, ou seja, para ser verdadeiramente cristão, antes de se encerrar a jornada de trabalho. A grande questão é que eu não sei quando a jornada vai se encerrar. Portanto, pessoal, o dia de trabalhar nessa vinha é hoje. É hoje o dia de trabalhar nessa vinha. Hoje é o dia de fazer parte desse grupo de trabalhadores que receberão uma generosa recompensa imerecida ao final da jornada de trabalho, que é um final de jornada de trabalho determinada somente por Deus. Não sejamos os primeiros que serão últimos. Não sejamos aqueles primeiros chamados para trabalhar, mas que foram os últimos a aceitar trabalhar, a participar do trabalho, e quando resolvemos participar, já era tarde demais. Porque aqui, aí você fala assim, não, mas se são últimos, é porque mesmo o último entrou, mesmo o último em algum momento vai participar. Mas quando a gente vai ver lá a descrição dos últimos tempos, né, tanto nos sermões escatológicos de Jesus, quanto nas revelações proféticas apocalípticas, né, o próprio termo apocalipse se refere à revelação, se a gente for parar para pensar, no dia em que Jesus se manifestar o seu retorno, todas as nações serão convencidas do seu pecado. Todas as nações serão, entenderão. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, é porque todo joelho confessará que ele é o Senhor. Então, só que os últimos que confessarem, confessarão após o término da jornada de trabalho, quando não há mais tempo. Como eu não sei que dia isso vai acontecer, o meu dia de aceitar trabalhar nessa vinha, o meu dia de fazer parte dessa vinha é hoje. Hoje é o dia, porque hoje ainda pode ser o fim da minha jornada de trabalho. Tá? Então, o dia de servir a Deus é hoje. O dia de trabalhar no reino de Deus é hoje. É este momento em que eu devo aceitar. E, embora muitos de nós ainda não percebemos o como fomos chamados para fazer parte desse reino, fomos chamados para fazer parte dessa vida de justiça, dessa vida de retidão, dessa vida de servidão a Deus, porém ainda não fizemos a parte. Fomos chamados para fazer, mas não fomos escolhidos para fazer parte ainda. Tá? Eu creio que essa escolha é uma escolha de Deus, de quem vai realmente fazer parte dessa jornada. Mas a forma como a escolha de Deus se manifesta é através do entendimento do Evangelho. E esta é a razão de que eu busco entender esse Evangelho, seja por pregações, seja por reuniões de jovens, seja também tão importante quanto a minha leitura pessoal da Bíblia em casa. Porque é através disso que eu vou entender, meu Deus, Deus me chamou para fazer parte de um grupo seleto de trabalhadores da vinha. E eu ainda não tinha percebido o quanto vai ser bom que eu trabalhe nisso o mais rápido possível entrar nesse trabalho. Tá? Eu só posso compreender isso através da misericórdia de Deus e através da leitura da sua palavra. Essa é a forma como ele vai usar para me fazer compreender. Algum comentário, algum questionamento, alguém discorda, alguém quer falar alguma coisa? Ô Décio,
Mais um comentário acerca desse texto aí, o verso 13. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. E o verso 15: não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque estou generoso? Ou seja, fazendo essa aplicação, como Jesus nos orientou a fazer ao reino dos céus, o dinheiro, no caso, né, vamos fazer um paralelo aqui bacana. O dono da vinha é Deus. O trabalhador da vinha somos nós. A vinha é o reino dos céus. O dinheiro do pagamento é a salvação. Tá? Então Jesus está dizendo assim: acaso eu, que sou o dono da salvação, não posso dar a salvação para quem eu quero e como eu quero? Pois se ela pertence a mim. Porque muitas vezes a gente vê questionamentos quando a gente discute soteriologia, que é o termo que se refere ao estudo da salvação. Sotero, salvação; logia, estudo. Por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano, porque sotero vem... Eu ia perguntar isso agora, velho. E salvação, Salvador, o nome da cidade. Mas enfim, Jesus é o dono da salvação. E não existe qualquer injustiça da parte dele em conceder a salvação para quem ele quer, porque ninguém é merecedor. Mas ele resolve fazer isso porque ele é o dono da vinha, ele é o dono da salvação e ele criou os trabalhadores. Ele escolhe para quem ele quer dar esse denário, essa salvação. E ele está dizendo: não há injustiça da minha parte em fazer isso porque eu faço o que eu quero com o que é meu. Tá? Só um paralelo aí sobre outra... E por isso a gente nós humanos nunca podemos dizer, né, que A ou B foi ou não para o céu. Porque só quem tem esse domínio aí, esse poder, é Deus. Minha mãe falou uma coisa que me fez lembrar de um detalhe. Certa feita houve aí eu não estava no dia não, mas houve uma palestra sobre suicídio, né, entre os jovens aí. E me chama a atenção esse texto aí porque é o seguinte: eu particularmente não creio que necessariamente o suicida vai para o inferno. Por quê? Primeiro porque eu não sei o que acontece na cabeça dele, entre ele e Deus, nos últimos segundos de consciência que ele teve. Então, mesmo após o ato de cometer suicídio, ele pode ter se arrependido e pode ter recebido o perdão de Deus. Nós não sabemos se a pessoa dá um tiro na cabeça, por exemplo, ou se ela se enforca, ou se ela pula de um prédio. Existem alguns segundos entre o momento da decisão de fazer e o momento da consumação da morte. E eu não sei o que se passou, se é arrependimento. A Bíblia cita apenas um pecado que não é passível de ser perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, isso quer dizer, eu não creio que o suicídio é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. O suicídio é um ato impensado, desesperado, de alguém que por algum momento perdeu a sua fé e a sua capacidade de compreender que Deus está no controle. Mas isso não quer dizer que entre o momento em que ele tomou a decisão e o momento em que ele morreu, ele não recebeu o perdão de Deus. Então, não me impede... eu não posso saber se o suicida não é um dos trabalhadores das 5 da tarde, tá? Mas essa é uma opinião minha. Eu sei que existem alguns irmãos que entendem que suicídio necessariamente vai para o inferno, tá? Mas quem perdeu a fé não está blasfemando contra Deus? Não. Todos nós esquecemos um pouco da fé ao pecado. Se o suicídio é um pecado, de fato suicídio é pecado. Não estou dizendo que não é pecado não, tá? Suicídio é pecado, isso é inquestionável. Suicídio é pecado. Mas ele não é dito na Bíblia como um pecado que não tem perdão. Ele não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Esse é o único pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. E a gente pode, se quiser, depois entrar no detalhe, num contexto, por que esse pecado não tem perdão. Pecado premeditado também não tem perdão, não, né? Porque não dá mais tempo de pedir perdão, né, não? A maioria dos nossos pecados são premeditados. A gente planeja pecar. A maioria dos nossos pecados. Mas se o suicídio é um pecado, mas ele não é um pecado sem perdão. Certo? Se ele não é um pecado sem perdão, ele é um pecado igual à mentira, igual ao roubo, igual a uma agressão, igual a um pensamento inadequado, por exemplo, um adultério em pensamento. Então, se o cara que morre de acidente de carro, ele pecou no dia que ele morreu, certo? Ele pode ter fraquejado na fé
caiu em tentação e pecou no dia que ele morreu. Qual é a diferença deste pecado do cara que pecou logo antes de morrer no acidente de carro, do cara que escolheu se suicidar e pecou logo antes de morrer de suicídio? Se ambos são pecados passíveis de ser perdoados. Se eu não sei o que aconteceu na cabeça dele entre o momento do suicídio e a morte, de fato, se só Deus sabe o que houve no relacionamento entre eles, eu não tenho como dizer que essa pessoa vai para o inferno. Entendam, vou ser bem claro. Eu não estou dizendo que o suicida vai para o céu. E em hipótese alguma, estou dizendo que o suicídio é uma decisão aceitável e que não é pecado. Na minha opinião, na minha humilde opinião, suicídio demonstra uma extrema fraqueza de fé, porque significa que a pessoa entendeu assim, não tem mais jeito, nem para Deus. Então eu vou dar o meu jeito. Para mim, suicídio é isso que significa. E portanto, é um pecado contra Deus, mas não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, em teoria, é passível de perdão. Agora, é uma opinião minha. Posso estar errado quanto a isso. Pode ser que os suicidas todos vão para o céu ou para o inferno. Portanto, não vale a pena arriscar, né? Não vale a pena querer saber o que está acontecendo. Até porque não vale a pena nenhum tipo de pecado. E suicídio, indubitavelmente, é um pecado grave. Não sei nem por que eu entrei nesse assunto, mas veio na minha mente aqui, de acordo com o que minha mãe falou, e eu acho que de repente... E eu tava lembrando desse trem, eu tava lembrando dessa palestra ontem. Ele conduziu essas palavras que fossem dessa forma. Alguém quer dar opinião sobre isso? Ô, Décio, tá escutando? Quer falar, João? Décio não tá escutando, não? Ele fala. Você entrou nesse assunto aí. Não tô te ouvindo. Nesse assunto. Você entrou nesse assunto sobre Falei a que ele não tava escutando. Fala de novo, deixa eu ver. Oi. Ô, Décio. Você Oi. entrou nesse assunto sobre a blasfêmia sobre o Espírito Santo. Por que é pecado? Bom, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando Jesus fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo no texto, ele está dizendo que é uma situação em que os fariseus estão dizendo para ele que ele expulsa demônios com o poder do diabo. Né? E ele cita essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, você dizer que o Espírito Santo não é capaz de fazer as coisas que o Espírito Santo faz. Ou você desacreditar no Espírito Santo. Eu entendo que o blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão, porque denota uma pessoa que perdeu a capacidade de acreditar em qualquer ação do Espírito Santo. Não é... Ou seja, a gente não ter uma compreensão, é tentar pôr limites ao Espírito Santo, ou simplesmente dizer que ele é incapaz de fazer qualquer coisa. E quando isso acontece, eu entendo que se manifesta a apostasia, que é a pessoa perder completamente, desviar completamente a sua fé. E essa pessoa que assim faz, Hebreus capítulo 5 diz que essas pessoas que perdem a sua fé a ponto de cometer a apostasia, elas não têm mais capacidade de serem salvas, não tem mais capacidade, não, ninguém tem capacidade, mas elas não têm mais possibilidade de ser salvas porque elas entenderam em algum momento da sua vida o que é a cruz de Cristo e escolheram crucificar a Cristo todos os dias. Portanto, não podem mais ser levados ao arrependimento. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado sem perdão porque é o auge da incredulidade que Deus permite que algumas pessoas tenham, a ponto de que essas pessoas não vão mais... A sua visão é completamente bloqueada para compreender os mistérios do Espírito Santo e ela desacredita completamente no poder de Deus e do Espírito Santo. Assim sendo, não será em nenhum momento levada ao arrependimento, visto que esse arrependimento só pode acontecer fruto do Espírito Santo e assim essas pessoas não vão mais ser levadas ao arrependimento. Portanto, isso é o meu entendimento, tá? Portanto, por esse motivo, é considerado um pecado sem perdão. É o fim da linha em que a pessoa não tem mais volta, porque o próprio Deus não vai fazer ela voltar. Ô, Décio. Cunhado. Ele me Acho que eu falou aí, né? Primeiro falei eu. Eu falei umas vezes atrás também, mas seu som tá desligado. Aí fiquei no vácuo, mas tá bom. Eu tava com a caixa de som ligada aqui, mas eu tava sem bateria, eu acho. Agora tá no notebook, pode falar.
Mas Jesus chama te perdoa. Deixa eu te falar. É tipo assim, igual a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Aí, no caso, igual você falou aí, no caso a pessoa desacredita de uma forma que não vê e crucifica todo dia. E o Espírito Santo, sendo também Deus, a pessoa que é ateu, no caso, não tem mais perdão. E se depois resolver deixar de ser ateu, não tem mais perdão? Então, Embolei a questão, pouquinho, veja mas... só, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. É o que Deus está falando aqui. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Mas são duas coisas diferentes, que é o seguinte. Quando o autor de Hebreus escreve acerca dessas pessoas, ele está falando das pessoas que experimentaram dessa vida, ou seja, a pessoa creu no Espírito Santo, ela vivenciou as experiências do Espírito Santo, ela vivenciou a transformação de vidas. Quando eu falo experiência do Espírito Santo, eu não estou falando de manifestações específicas, estou falando de transformações de vidas, que é o poder mesmo do Espírito Santo. E essa pessoa abandonou esse entendimento. Ou seja, vendo tudo que viu, ela não creu e agora ela, por exemplo, se eu, vivendo tudo que eu vivi até hoje, conhecendo a Deus, se eu em algum momento virar ateu, isso significa que eu estou apostatando, que eu estou blasfemando contra aquele Espírito Santo que eu conheci, certo? Se eu estou fazendo isso, lembra que os fariseus que Deus falou acerca do Espírito Santo, são fariseus que criam em Deus, que são judeus do Velho Testamento, conhecem aquele Deus. E agora blasfemaram contra o poder desse Deus. Se isso acontece comigo, eu não tenho perdão. Tá? Veja só, eu não estou dizendo de eu pecar, eu não estou dizendo de eu ter uma crise de fé, eu não estou dizendo de eu fraquejar um pouco, eu estou dizendo de eu falar assim, tudo aquilo que eu vivi lá é mentira, Deus não existe. Ou seja, se eu me tornar ateu, de uma forma que eu anulo tudo que eu vivenciei de Deus, significa que eu escolhi crucificar a Cristo todos os dias e estou o expondo à desonra pública. São as palavras que o autor de Hebreus usa. Agora, o cara que nunca soube quem é Deus, esse cara que nunca soube quem é Deus, esse cara não está abandonando uma fé, porque ele nunca teve fé. Essa é a grande questão. Essa é a diferença. Então, não vale, eu entendo que não se aplica aos ateus nesse contexto, por esse motivo. Aninha, pode falar. Ô, cunhado, mas, por exemplo, eu não conheço Deus e blasfemo contra ele. E depois eu me arrependo. Deus não vai perdoar? Então, se você não conhece a Deus, se você não conhece a Deus e você fala de alguém que você não conhece, como incapaz de fazer coisas que você nunca soube que ele é capaz de fazer, isso não é blasfêmia contra ele. Simplesmente você não o conhece. Não estou dizendo que isso não é pecado, tá, pessoal? Não estou dizendo que isso não é pecado. Eu estou dizendo que não é um pecado sem perdão, visto que Deus não vai levar em conta a sua ignorância. Uma vez que você conhece a Deus e se rende a Ele, todos os seus pecados estão perdoados. Agora, uma vez que você conheceu esse Deus, e em algum momento você blasfema contra Ele, contra tudo que Ele fez por você, aí sim você está abandonando a sua fé. Mas aí eu vou dar uma opinião pessoal minha, o que eu entendo. Uma pessoa que conheceu a Deus, vivenciou Deus e chega a um ponto de virar as costas completamente para Deus, isto, na minha opinião, significa entender que ela nunca creu nesse Deus. Ela nunca se entregou a esse Deus. Tá? Ela nunca aceitou esse Deus verdadeiramente. Ela sempre esteve num fingimento de estar debaixo de uma proteção de Deus, como se a denominação de ser crente, de ser da Assembleia, da Igreja A, da Igreja B, pudesse lhe render alguma coisa, mas o seu coração nunca nasceu de novo. Tá? Esse é o meu entendimento. Portanto, essas pessoas tiveram todo o convívio e não se arrependeram, é porque não vão se arrepender mais. Portanto, esse pecado é um pecado sem perdão. Agora, quanto aos ateus, suponhamos aí os ateus aqueles que nunca tiveram o chamado de Deus, nunca tiveram o chamado para trabalhar na vinha. Aí eu vou usar o próprio texto para explicar o que eu quero dizer. Verso 6. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Verso 7. Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vocês vão trabalhar também na vinha. Quem são os ateus? São aqueles que vagaram, alguns dos ateus, né? Aqueles que vagaram o dia inteiro
E ninguém os chamou para a vinha. Ninguém chegou lá e falou com eles, ó, tem uma vinha ali para trabalhar, rapaz, a recompensa do trabalho é boa. Tal, esse trabalho aí é um trabalho que nos traz só um bom proveito. Mas os caras falaram assim, não, ninguém me falou que tinha vinha. Ninguém me avisou que tinha vinha para trabalhar. Ninguém me contratou, por isso que eu fiquei aqui vagando o dia inteiro. Sabe por que eu sou ateu? Porque não são todos os casos, né? Mas alguns casos. Por que eu sou ateu? Porque ninguém nunca me explicou como é essa vinha para trabalhar. Ninguém nunca falou comigo sobre essa vinha. Ninguém nunca pregou para mim. Ninguém nunca falou de Deus para mim. Então, essa é a importância de que a gente pregue o evangelho. Porque as pessoas conhecerão essa vinha, esse trabalho, e aquele que dará a recompensa ao final da jornada de trabalho, só conhece se eu falar, se eu chamar, se eu contratar. Eu assim, né? Deus através de mim, através de vocês. Essa é a importância da gente conhecer o evangelho, da gente saber as regras da vinha e, ao falar da vinha, saber do que está falando. Por isso é importante conhecer essa palavra. Eu vou finalizar aqui e já vou abrir de novo, tá? Porque já está aqui menos de um minuto, vai cortar na fala de alguém. Sim, senhor. Ô, Dé, Você ia falar, João, quando caiu a reunião? não, nada. Oi? Nada não. Beleza. Quem mais quer falar alguma coisa aí? Por mim, prossegue. Mas não ouvi, ela falou baixinho. Beleza, continuar então? A Aninha ia falar alguma coisa. Ah, não, a Aninha já perguntou também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui. Você tá aqui abaixo, João. Eu perguntei mais cedo um pouquinho, só que você também não estava escutando. Ontem eu fiquei esperando. Ontem não teve Rapaz, eu saí do hospital 10 horas da noite, não teve reunião ontem. Não, acho que vai ser amanhã, eu te mando. Pronto. Viu? Eu falei só, será que vai mandar, bicho? Eu saí do hospital 10 horas, não deu pra fazer ontem, não. De certa forma, boa, né? João de Lívia ia falar alguma coisa? Você falou e eu não ouvi, foi? Ou ele falou e eu não ouvi? Foi. Ele começou a falar, só que estava sem som bem na hora. Aí deu um tempinho, aí você começou a falar porque você não estava escutando na live. João de Lívia, quer falar alguma coisa? Não, dessa é porque você fala isso da questão da salvação, que a gente não tem um merecimento e tal, que não é algo, que é um pagamento, e sim que é pela misericórdia dele. Aí eu fui pesquisar essa questão do valor que o dono da vinha oferece aos trabalhadores para ver se, tipo assim, não era um valor muito mais díspare do que eles recebiam realmente pelo dia de trabalho. Só que eu não achei nada, não. Aí eu pensei que poderia ter alguma analogia dessa já na própria parábola, só que eu acabei não achando. Entendi. Mas o denário, ele geralmente era o valor de um dia mesmo, de uma diária. Mas eu entendi o que você quis. Faria sentido, né? Se encontrasse um valor bem mais alto do que o do trabalho, vamos dizer assim. Faria sentido mesmo. Isso. Então vamos lá, verso 17. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Mais uma vez, Jesus está anunciando sobre o que há de acontecer com ele, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou fazer uma observação. Só um pouquinho, só confirmar uma coisa aqui. Beleza. Então,
Jesus aqui, mais uma vez, está anunciando, e esse texto aqui não é uma novidade, já é, acho que é a terceira vez que Jesus fala com ele sobre a sua morte e ressurreição, né? Sobre as coisas que haveriam de acontecer. Vocês lembram daquela outra vez em que Pedro tentou fazer Jesus ter pena dele mesmo, né? Não, Jesus, de jeito nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus respondeu, sai para trás de mim, Satanás. E mais uma vez ele fala, né? Acerca do fato que vai acontecer. E isso aqui vai ser importante para a gente entender algumas coisas. Jesus está falando aqui com um grupo pequeno de pessoas e ele está dizendo assim, olha, eu vou ser perseguido, eles vão me matar, vão me crucificar, eu vou morrer lá, vou sofrer, vou ser entregue para ser zombado, tá? Por causa dessas coisas que eu estou falando com vocês aqui. É por causa disso que eu vou ser. Então, assim, vocês estão no mesmo barco. Então, Jesus, para propor um tipo de coisa desse para essas pessoas, de fato, ou ele era um Deus e sabia muito o que ele estava falando, ou, né, especialmente quando ele vai falar sobre as profecias, Jesus está dizendo assim, olha, imagina a coragem do cara. Ó, pessoal, é o seguinte, chamei vocês para conversar aqui, vocês fazem parte do meu grupo, mas é o seguinte, essa palavra aqui ela é valiosa. Agora, eu estou sozinho falando. Nós todos vamos sofrer por causa disso. Vocês todos vão sofrer por causa disso. Mas essa palavra vai chegar para o mundo inteiro. Tá todo mundo contra nós. Eu estou aqui fugido nos montes aqui ao redor de Jerusalém. Mas está todo mundo contra nós. Mas isso aqui é importante. Meu amigo, para os caras acreditarem nisso aí, ou de fato ele era Deus mesmo e sabia muito o que estava falando, ou ele era maluco, né? Por isso tem algumas pessoas que dizem que Jesus era um megalomaníaco. Alguns psiquiatras aí, estudiosos, dizem que Jesus é um megalomaníaco e isso só pode ser delírio de grandeza. Megalomaníaco é aquele cara que tem mania por grandeza, né? Um delírio de grandeza aí. Mas, na verdade, nós sabemos que não era isso, né? Que Jesus estava falando isso porque ele conhecia todas as coisas, sabia o que ele estava falando. E a prova é que tudo que ele falou se cumpriu à risca como ele falou. E também vai ser importante para a gente entender o texto que se segue aí, o próximo passo. Verso 20 aí. Então, ou seja, então... E ela está falando? Tô não. Porque está acendendo o celularzinho, eu estou com medo de ficar sem som de novo. Quando eu começo um texto falando então, significa que eu estou me referindo ao que eu acabei de falar, né? Então, diante desse contexto que Jesus estava falando que ia morrer, logo depois aí, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido. Quem são os filhos de Zebedeu? Não. Tiago não, e... velho. Tiago e João. Tiago e João, exatamente. Tiago e João. Os dois discípulos, filhos de Zebedeu. Aproximando... Não, a consequência de Deus é boa, é diferente. Prostrando-se fez um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ele respondeu, declara que no teu reino, estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que aconteceu aqui? Né? Jesus tinha acabado de falar sobre o sofrimento dele, sobre a perseguição, sobre a entrega aos sacerdotes e aos gentios, sobre a morte, sobre a crucificação e sobre a ressurreição. E aí, Salomé, que é a mãe, a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, encosta nele e fala assim, ei, Jesus, deixa eu te fazer um pedido aí. Aí Jesus fala, pois não, o que você quer? Aí ele vai dizer assim, ó, dos seus 12 apóstolos aí, eu queria que você me garantisse que os meus 2 são os mais importantes.
O Senhor vai sentar lá na sua glória, João de um lado e Tiago do outro. O Senhor me garante isso aí? Aí Jesus vai dizer assim, rapaz, vocês não sabem o que estão pedindo, não. Vocês não entenderam nada. Vale ressaltar que no Evangelho de Marcos, essa história é contada como João e Tiago vão fazer esse pedido. Né? Ou seja, Marcos nos conta que João e Tiago chegam para ele e falam assim, mestre, no dia da tua glória, coloca a gente um do lado um do outro. Eles são irmãos, né? E aí Mateus nos conta que a mãe deles estava com eles quando eles pediram isso. E a gente não sabe de quem veio a ideia, mas estavam os três juntos lá, porque eles contaram dessa forma. E aí eles falam assim, rapaz, vocês estão pedindo isso? Por acaso vocês estão aptos a beber do meu cálice e... como é? A beber do cálice que eu vou beber? Que cálice é esse que Jesus está falando? A morte. Lembram lá, né? Esse texto a gente ainda não leu, mas todo mundo conhece. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o que Jesus está falando aqui é o cálice que ele vai beber de todo o sofrimento que ele vai enfrentar por conta do seu ministério, em amor, por amor ao nome de Deus e ao propósito de Deus e à glória de Deus. Aí, eu não sei se eles entenderam isso quando Jesus perguntou. Falou uma coisa? É por isso que a gente toma o cálice? O cálice que a gente toma na ceia, na verdade, é o memorial do sangue dele. Sim, mas por isso que o nome é cálice, porque ele fala que é o cálice que ele bebeu? Não sei se mas cálice é o nome de uma taça, né? Um tipo de taça. Sim, mas não é propriamente um cálice que a gente... Assim, no texto, beber do cálice, tomar no meu corpo. Toda vez que vocês tomarem desse cálice. Mas não sei se cálice tem alguma analogia. É representativo, né? Não? Só a taça, né? Só a taça. Mas, enfim, de qualquer forma, a pergunta de Andressa foi boa, porque o cálice que nós bebemos na ceia simboliza isso, esse sofrimento de Jesus. Simboliza o sangue que ele derramou por nós e o pão simboliza o corpo que ele entregou. Esse é o propósito da ceia. A propósito, pessoal, vai ter uma lição da EBD nas próximas semanas, que é o que é a ceia. Seria muito interessante todo mundo assistir. A ceia é um ato memorial de, pelo menos assim, grande parte, existe uma divergência nas igrejas evangélicas sobre essa questão memorial simbólica ou não, mas é um ato memorial, no meu entendimento, um ato memorial simbólico em que nós anunciamos a morte de Cristo até que ele venha, ou seja, em que eu simbolizo o sangue que ele derramou por mim e o corpo que ele ofereceu em sacrifício em favor da minha salvação até o dia que ele retorne e essa salvação seja concretizada em minha vida. Antes tinha a ceia, mas era da Páscoa, depois daquele negócio que o povo saiu do Egito, não foi? Aí que tinha aquele negócio, aí rolava, aí depois Cristo juntou, antes de ser crucificado, na última ceia, onde ele foi com todo mundo, e daí surgiu mais um significado, até que no caso seria o memorial, não é? Exatamente, é a nova Páscoa, né? É a nova Páscoa. A Páscoa dos judeus se referia a uma coisa relacionada ao Velho Testamento, foi o Pesach, né? Que é a saída deles lá do Egito e tal. E Jesus inaugurou a nova Páscoa, que é a ceia, que é a passagem de uma aliança para outra aliança. Exatamente isso daí. Então, trouxe um novo conceito aí para a questão da Páscoa, né? Mas voltando ao texto aí, Jesus diz assim, vocês estão habilitados para beber do cálice que eu vou beber? Para sofrer do mesmo tanto, para sofrer igual eu vou sofrer? Aí eles respondem assim, estamos. Aí Jesus fala, beleza, e vocês certamente beberão desse cálice, tá? Porque nós sabemos aí, porque Jesus disse isso, hoje nós sabemos porque, na verdade, ele já tinha anunciado isso previamente e anuncia mais para frente de novo que os apóstolos e todos aqueles que amarem o nome de Deus, amarem o nome de Cristo, seriam entregues a perseguições, a afrontas e muitas vezes a morte, como ainda hoje em alguns lugares do mundo, cristãos são assassinados só pela sua fé. E ele diz assim, de fato vocês beberão desse cálice. É óbvio que o cálice que nós bebemos não é tão cheio quanto o cálice que Jesus bebeu. Jesus bebeu um cálice por toda a humanidade, né? Mas nós também enfrentaremos perseguições e sofrimentos por causa do nome de Cristo. Bem-aventurados são pais. E aí, ele diz, certamente vocês vão beber do meu cálice, mas essa questão de sentar do meu lado do outro não cabe a mim resolver. Esses lugares já estão guardados e reservados pelo Pai. E aí... Desculpa, meu telefone tocou aqui, toca no computador também. E aí Jesus
Deixa eu deixar no modo avião aqui. E aí Jesus vai dar a explicação do que ele está dizendo sobre quem vai ser. Não é assim, vocês estão entendendo errado, vocês não sabem o que estão pedindo. Por que ele está dizendo que eles não sabem o que estão pedindo? Ele vai explicar logo depois. Ele vai dizer assim, pessoal, vocês estão usando para medir o reino dos céus a mesma medida que os homens usam para medir a vida na terra. Aqui na terra, o cara quer ser maior, ele quer ser mais poderoso, ele quer estar sobre os outros, ele quer mandar sobre os outros. Ele fala assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas entre nós não, entre nós é o contrário. Se vocês querem fazer parte do reino dos céus, o maior é aquele que mais serve. Ele vai dizer aí, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Ou seja, não é o que está por cima que é o mais importante, não é o que quer estar por cima que é o mais importante. E nem Jesus está dizendo assim, então vocês têm que escolher estar sempre por baixo para ser mais... Não, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não queiram ser mais importantes. Ele não está dizendo para ser mais importante você tem que ser assim ou assado. Ele está dizendo assim, não queira ser mais importante, queira servir ao seu próximo, queira servir a Deus. Com isto você vai alcançar a importância do reino dos céus. É como Paulo fala, né? Que ele cresça e eu diminua. João Batista. João Batista, Ele cresça e eu diminua. Foi mais ou menos, exatamente, o exemplo foi bom. Foi mais ou menos o que aconteceu com João Batista, porque essa história que ele cresça e eu diminua, vem de onde? Vem de quando os discípulos de João falam assim, João, o pessoal está falando aí que aquele lá é maior do que você. Não é com essas palavras, né? Mas em outras palavras. O pessoal está dizendo aí que esse tal desse Jesus é maior do que você. Que esse tal desse Jesus aí está batizando com o Espírito e você batiza nas águas, mas o batismo dele é mais importante do que o seu. Aí João, ao invés de dizer assim, não, o meu é mais importante, eu que vim primeiro, João diz assim, é isso mesmo. O que importa é que ele cresça cada vez mais e eu suma cada vez mais, e eu diminua cada vez mais. É isso que João está dizendo, é isso que desse citou o exemplo, justamente isso. O que Jesus quer dizer para os discípulos é, vocês querem crescer? Então diminuam. Diminuam a si para que o Espírito Santo cresça em vocês. Por isso que glória e todo teu amor. Ô, glória! Por isso que Jesus está falando sobre acerca da humildade aí, né? E para explicar isso que foi importante, que antes de entrar nesse tema, ele falou sobre o quanto ele vai se humilhar por nós, o quanto ele vai se entregar. Tanto que ele finaliza o texto assim também é com o Filho do Homem. Jesus está dizendo assim, eu estou fazendo exatamente dessa forma, sigam o meu exemplo. Eu estou me fazendo menor, eu estou me fazendo servo, eu não vim para ser servido, eu vim para servir a vocês, eu vim para me entregar em favor de vocês. Eu vim para ser o menor dentre vocês, para que assim nós o façamos hoje o maior dentre todos. Lá em Filipenses, Paulo escreve assim, sobre Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou e se entregou de forma que recebeu o nome que está acima de sobre todo nome. Então, para receber o nome que está acima de sobre todo nome, antes disso, ele se fez o menor de todos. Ele se humilhou por todos nós. Ele se entregou por todos nós. Ele se ofereceu como o nosso cordeiro de sacrifício. Né? Ele pagou por os nossos pecados. Ou seja, ele se fez menor para que após isso fosse honrado pelo Pai e recebesse o nome que está acima de todo nome, está sobre todo nome, e reinar sobre todas as nações. E por conta dessas coisas, a Bíblia nos diz que o Senhor subjugou a todas as coisas a estarem debaixo dos teus pés. E quando nós dizemos todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas que estão subjugadas debaixo dos teus pés por causa da sua obra de humilhação. Antes de ser exaltado, ele humilhou-se a si mesmo e se despiu da sua glória. Tá? Então, é esse exemplo que ele nos dá. É claro que a gente nunca vai conseguir fazer isso na magnitude que Jesus fez, mas para sermos grandes no reino dos céus, precisamos ser pequenos, precisamos ser os menores e os mais serviçais no reino da terra. É isso que Jesus quer dizer.
Lembrando que o objetivo não é ser grande. Jesus não está aqui dando uma receita de como ser o maior. Jesus está aqui dizendo, na verdade, não queira ser o maior. Simples assim. Tá? São duas interpretações diferentes. E para finalizar essa parte desse texto aí, que eu acho curioso, como não sei como é que está na tradução de vocês aí, mas na minha está assim. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por... Como é que está a sua aí? Resgate por... Como é que... Alguém está com a Bíblia aberta aí? Resgate por... Ninguém está com a Bíblia aberta? Não? Calma aí. Tá aberto aqui, mas tô caçando. Tá abrindo Eu não tô a com a Bíblia. minha aberta, não. Fica no Não, celular a minha ali. tá. Eu tô aqui vendo os versículos. Verso 28. Tava aberta. Verso 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar seu resgate de muitos. Resgate de muitos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Não é resgate de todos. Não é de todos. É de muitos. Tá? É de muitos. Portanto, quando o capítulo lá no começo falou sobre os últimos, muitos primeiros serão últimos, esses últimos ficarão de fora. Eles não serão resgatados, porque não entrarão na vinha para trabalhar em tempo oportuno, somente após a consumação da... Lembra lá quando Jesus usou a parábola da colheita? Quando o ceifeiro, que são os anjos, vierem e fizerem a coleta, ali o trigo e o joio já serão separados. E não adianta mais o joio querer virar trigo. Já era, já foi cortado. Tá? Então, é importante que a gente entenda que o momento de fazer parte desses trabalhadores da vinha, o momento de fazer parte desse reino, ou seja, e de ser incluído nesses muitos do resgate, esse momento é hoje. Tá? Para que estejamos entre os muitos. Algum comentário a mais? Alguma observação? Alguma discordância? Lembrando, tá, pessoal? Uma dúvida. Pode falar. Tipo, ali já afirma ser de muitos e não ser de todos. Mas e se ocorresse de ser de todos? Então, existem algumas linhas teológicas, eu até citei esse filme para vocês lá foi no sábado, né? À noite, na pregação, um filme chamado A Caminho da Fé, que é um filme em que um pastor se muda sua linha de pensamento para essa linha que a gente chama de universalismo. O que é universalismo? É crer que o sacrifício de Cristo pagou pelos pecados de todas as pessoas, que todos estão salvos, no fim tudo acaba em pizza, não existe inferno e todo mundo vai para o céu. Existem algumas pessoas que pensam dessa forma, embora isso seja incoerente com a Bíblia. Tá? Então, se Cristo pagou pelo pecado de todos, aqui outra coisa, pessoal, estou dando a minha opinião, tá? Eu sei que existem algumas divergências, inclusive dentro da nossa denominação, acerca disso. Eu entendo que Cristo deu a sua vida por resgate de muitos. Quem são esses muitos? Aqueles a quem ele escolheu, tá? Por quê? Porque se o sacrifício de Cristo ele é 100% eficaz. Alguém discorda? Não. Não. O sacrifício de Cristo ele é 100% eficaz. Ele é revestido do pleno poder. Então, se ele se sacrificou por alguém, esse alguém vai ser salvo. Certo? Esse alguém vai trabalhar nessa vinha. Porque se Cristo se sacrificar por alguém que não for salvo, isso significa que o seu sacrifício não foi eficaz para aquela pessoa. Tá? Então, essa é a minha opinião, que o sacrifício de Cristo ele foi feito por muitos, como ele escreveu aqui, como ele falou aqui e Mateus escreveu. O sacrifício foi feito em resgate de muitos e não de todos, porque aqueles a quem ele escolheu serão salvos, aqueles para quem ele se sacrificou serão salvos, porém não serão todos. E por quê? Aí ele vai dizer, por que Deus vai salvar alguns e outros não? Se ninguém consegue se salvar. Lembram que a gente falou lá sobre o jovem rico? Quando o jovem rico falou assim, então se eu entregar tudo Jesus fala assim, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aí os apóstolos falam assim, então mas quem consegue se salvar? Aí Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Então, se nós já sabemos que a salvação só pode vir de Deus, porque para o homem é impossível, então por que Deus escolhe salvar alguns e outros não? Não seria injusto? Aí eu vou ler para vocês aqui o verso 15. Não tem, verso 13. Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Não tenho eu, verso 15 agora, não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Cristo vai dizer assim, eu criei você, eu criei a vinha para você trabalhar e eu criei o seu denário. Tudo isso é meu, não tenho eu o direito de dar a quem eu quiser? Se tiver alguma dúvida acerca desse assunto também, depois leiam Romanos capítulo 9, é muito claro e evidente o que fala lá. Tá? Mas essa, volto a dizer, é uma opinião minha. Existem muitas pessoas sérias, muitas pessoas honestas teologicamente que interpretam esse assunto de uma forma diferente, tá bom? Não estou dizendo que essa é a lei. E se a pessoa entende que é diferente, mas ela mantém a crença fundamental de que a salvação só pode vir por Cristo, tá tudo ok. Tá tudo ok, tá? Não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. Não posso dizer que eu estou certo, estou dizendo a forma como eu interpreto. Mas o que a Bíblia nos diz aqui é que o resgate de Cristo não foi por todos, e sim por muitos. Aí vai dizer, mas existe uma controvérsia, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E quando eu falo o mundo, mas é aí que dá a questão. Quando eu falo o mundo, a Bíblia ela é sempre coerente, tá? E existem mais passagens na Bíblia falando sobre a salvação de muitos e não de todos, até porque o Apocalipse fala sobre o inferno, sobre os ímpios que serão lançados no inferno, sobre os ímpios que sofrerão com as taças da ira de Deus. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é que ele amou todas as nações, pessoas de todas as nações. É quando a mãe fala assim, quando o filho chega e fala assim, mãe, todo mundo da sala tirando nota 10, mas a senhora sempre fala que eu não sou todo mundo. Exatamente. Foi uma boa colocação. Então, assim, quando Deus fala que o mundo amou o mundo de tal maneira, é que amou todas as nações, amou todas as populações, não só os judeus mas sim os gentios, todo mundo. É como eu falo assim, pronto, vou dar um exemplo bom. Todo mundo da igreja pode participar dessa reunião aqui. Mas nem todo mundo participa. Certo? Ou melhor, quem pode estudar no colégio particular X? Quem pode estudar lá? Todo mundo pode. Mas nem todo mundo pode. Entendeu o que quer dizer? Ou não? Todo mundo pode. Não é proibido que ninguém estude. Então, quando eu uso todo mundo pode, é porque ninguém não é proibido. Mas nem todo mundo é credenciado para estar lá. Ou nem todo mundo pode pagar aquele colégio. Então, assim, quando Deus amou o mundo, é um termo genérico que diz a todas as nações, de forma uniforme e global. Existem salvos em todas as nações, em todos os lugares. Porém, não significa que todas as pessoas serão salvas. Tá? Porque se todas as pessoas fossem salvas, não haveria inferno. E aí a Bíblia estaria errada. Complemento do versículo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para os que crerem. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Aninha pediu para repetir porque estava travando. Que parte, Aninha, que você quer que eu repita? Tudo, cunhado, eu não entendi nada. Tava travando muito. Sério, Aninha? Depois você... Pega o vídeo, tá Depois eu te mando o gravando. vídeo do YouTube pra gente falar, porque tudo é muito Viu? Como a Aninha, pronto, a Aninha deu um exemplo perfeito. O que você quer que repita? Tudo. Tudo, ela quer todas as palavras? Ela quer todas as coisas que eu falei desde o começo? Não, tudo é um termo genérico, assim como Deus amou o mundo. Tá? Mas a gente fugiu um pouco do assunto aqui. Alguma dúvida em relação a algum comentário, algum questionamento acerca dessa parte aí dos irmãos, Tiago e João? Não. Lembrando que esse João aí é o João das cartas de João e é o João do Apocalipse de João. Mas esse Tiago aí não é o Tiago das cartas de Tiago, tá? Das cartas não, da carta de Tiago. Não é o irmão de Jesus, não. E não é o irmão de Jesus. O da carta, que Tiago escreveu a carta, é o irmão de Jesus. Só curiosidade. Então, partindo para o final do capítulo, aí, verso 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que o Senhor estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos,
mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Respondeu eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles, tocou os olhos imediatamente, ou tocou os olhos deles imediatamente. Eles recuperaram a visão e os seguiram. Pergunta: nome de um desses cegos? Bartimeu, não? Bartimeu, muito bem, João. Lembra da música? Como Bartimeu, eu preciso de um... É esse Bartimeu aí, tá? Como é que eu sei que esse é Bartimeu? Lá nos evangelhos sinóticos, lá em Marcos fala. Inclusive, eu queria ler para vocês como está em Marcos e em Lucas. Tem duas coisas interessantes sobre essa passagem. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versos 46 e 52. Eu quero ler uma parte que fala aqui o seguinte. Em Mateus aqui nos conta, dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui em Marcos ele vai dizer assim, quando ouviu que era Jesus, Nazaré começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas falaram assim, imagine que esses cegos eram pedintes, né, de esmola. Os caras ficavam enchendo o saco do outro ali, dá uma esmola, dá uma esmola, dá uma esmola. E na hora que eles falaram de Jesus, as pessoas estavam ao redor, pelo amor de Deus, aqui hoje não, para. Só que eles estavam com o coração purificado, crendo que Jesus era o Messias e que era poderoso para poder os curar. E aí eles insistiram, né? Jesus repetiram e começaram a gritar: tem misericórdia de nós, tal. Na verdade, o que eu queria falar com vocês, que eu queria ler, não era de Marcos, não. Em Marcos é onde fala que é Bartimeu, né? O nome do cego. Mas em Lucas, capítulo 18, tem uma parte interessante sobre isso daí. Lucas 18, verso 35. Está acabando o tempo, mas dá tempo de ler. Ao aproximar-se de Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando havia multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ou seja, primeiro ele perguntou o que estava acontecendo. Para saber que Jesus estava passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Ou seja, ele já tinha um interesse, ele já tinha uma fé manifesta na sua vontade ali. Disseram: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Aqui é outra parte em que Jesus mistura cura com salvação como o mesmo termo, tá? Onde se diz Jesus, a tua fé o curou, significa, a frase também poderia se aplicar: a sua fé o salvou. A forma como Jesus condiciona a cura. No caso, não deu só a cura para a visão de Bartimeu, também deu a salvação eterna. Pois é, mas aí o que acontece? Por que salvação eterna? Porque Bartimeu não estava buscando a Cristo por uma cura específica de milagre. O seu coração estava transformado e foi transformado, de forma que não foi o que Deus curou ali, não foi só a visão. Deus curou o coração dele. Deus curou a sua alma, o seu interior. Deus o fez nascer de novo através de Cristo. Por isso a salvação chegou para ele. E a consequência disso é que ele passa a servir a Deus. Só pode ser assim. Senão, tanto é que ele assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus glorificando a Deus. Portanto, rapidinho, só para concluir, né? O objetivo das curas de Deus, de Jesus, que faz até hoje, não é atender a minha mera vontade, a minha mera satisfação. É a glorificação do nome de Deus. Assim, Bartimeu... Deixa eu dar um beijo. Peraí, Aninha, vou desligar seu áudio, viu? Tá o beijinho, mas vou desligar seu áudio. O que eu estava falando? O objetivo da cura é
a glorificação do nome de Deus não é satisfazer a minha vontade. Então, Deus vai curar alguém quando Ele quer, para a glória do seu próprio nome. E o segundo objetivo aqui, a gente vê no verso final de Lucas, aqui, do capítulo 18, quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. As pessoas louvaram a Deus pela cura da visão de Bartimeu, e porque Bartimeu glorificou a Deus por sua cura, mostrando que o que valia para ele não era a cura física simples, e sim a cura espiritual, o novo nascimento, de forma que ele glorificou a Deus com o seu novo entendimento. Certo? Vai encerrar aqui. Eu vou abrir de novo, mas enquanto não encerra, se alguém quiser falar, eu vou procurar aqui. Não estou encontrando o que eu tinha lido que eu queria falar com vocês. Fala, Aninha. É, Aninha. Agora eu esqueci, deixa. Anota. Quando for todos vocês, quando tiverem perguntas, anota para não esquecer. Aqui, ó, vou falar uma coisa aqui. Nós estávamos falando sobre o chamado para trabalhar na vinha, né? O chamado de Jesus para trabalhar na vinha, para participar do reino dos céus, que às vezes a gente não participa disso, né? Não vai ser trabalhador dessa vinha. Olha o que Marcos conta acerca desse cego Bartimeu aqui. Tá, continuando aqui então, para finalizar a minha participação. Quando Marcos vai contar acerca do chamado, né? Nós estávamos falando sobre o chamado para trabalhar no reino de Deus, né? Para fazer parte do reino de Deus, que muitos são chamados primeiro, mas são os últimos a aceitar, e quando aceita já é tarde demais. Veja como esse Bartimeu aqui, ele reagiu ao chamado. Primeiro ele chegou para Jesus e falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais os caras falavam para ele não chamar Jesus, mais ele gritava. Aí quando Jesus falou assim, chame-no. Aí os caras foram chamar o cego e disseram assim, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Aí olha como Marcos escreve aqui a reação de Bartimeu. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Meu amigo, o cara deu um papoca ali para subir. Quando ele ouviu o chamar de Jesus, ele simplesmente largou tudo que ele tinha. Talvez Bartimeu só tinha essa capa dele mesmo ali para se cobrir do frio. Foi como meu pai pregou. Foi, o pastor até falou isso esse dia. Que a capa era para cobrir do sol, cobrir da chuva, esquentar e proteger da insolação. Tudo que ele tinha era aquela capa. Exatamente. Para proteger ele. E ele largou, meu amigo, o que ele tinha, jogou para o lado, deu um pinote, ficou em pé e aí foi atrás de Jesus. Porque ele sabia que ali estava a salvação dele. Tanto da sua cura Isso que é como espiritual. quanto da sua cura espiritual, exatamente. E aí, Jesus, naquele momento, conhecia o coração de Bartimeu, né? A sua fé, e transformou a sua vida naquele momento, né? Então, assim, que a gente siga o exemplo de Bartimeu ao receber o chamado de Cristo, como estamos todos recebendo, dia após dia, lendo a sua escritura, sendo chamados para trabalhar nessa vinha que parabolizou o reino dos céus, que que substituiu nessa imagem que Jesus contou, o reino de Deus, o reino que nós vivemos aqui, de busca de prática de justiça, que ao sermos convocados por Cristo para viver de forma justa e correta, que a gente largue de lado tudo que a gente tem, dê um salto e se apresente diante dele para fazer parte desse reino. Eu creio que essa é a convocação deste capítulo para nós, entendermos que há muito tempo somos chamados e não devemos tardar a escolher fazer parte desse reino, trabalhar nessa vinha, servir a esse Deus, servir aos nossos irmãos, sermos pequenos neste mundo, pois a nossa recompensa, não, melhor dizendo, a recompensa não, o desfecho desse chamado de Deus é nos fazer grandes espiritualmente, glorificados na tua presença e eternamente. E o que nos aguarda é muito, 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 muito melhor. Com certeza. Amém? Algum comentário? Amém. Alguma observação, etc? Tudo aquilo que eu pergunto sempre? Não. Tudo ok. Não.
Tudo ok? Então, beleza. Obrigado a todos mais uma vez pela participação. Espero que a gente realmente tenha crescido um pouco mais na fé, no entendimento de como devemos ser, no entendimento de quem é o nosso Deus nessa noite. E vamos esperar aí o próximo dia para a gente continuar nosso debate. Estamos aí. O filme está começando a ficar, né, melhor, indo para o final do filme ali já, tal, desfecho, tudo que vai acontecer, a consolidação ali, a consumação da nossa salvação. Estamos caminhando para isso. Já vimos todo o panorama que nos leva para esse momento desse desfecho final redentor. E mais uns dias aí chegamos ao final, beleza? Então vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez por esse momento e vejo vocês em breve. Ô, Beto, já tem ideia de qual vai ser o próximo livro? Não, ainda não. Ainda falta um bocado, né? São 8 capítulos ainda tem 2 meses pela frente de Mateus. Então a gente vai pensando aí. Já fizemos um outro livro, né? Não foi? Foi o de Judas, né? Judas, exatamente. A carta de Judas já falamos também. Então, o próximo eu não sei qual vai ser. Quem não viu, tá no YouTube. Ó Deus, vamos orar. Te agradecemos, Deus, mais uma vez por essa noite, Pai, por esse ensinamento que o Senhor nos dá através da Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque sentimos, ó Pai, que quando o Teu Espírito Santo, quando lemos a Tua Bíblia, a Tua palavra buscando, Pai, o entendimento, o Espírito Santo nos traz, Deus, de forma genuína, de forma impactante, Pai, de forma poderosa o entendimento da Tua Escritura. De forma que quando a gente percebe o que realmente o Senhor quer nos dizer, Pai, a nossa vida é transformada, o nosso entendimento deste mundo é constrangido diante de tamanho amor que encontramos, ó Pai, de Ti, da Tua misericórdia, da Tua graça conosco e nos conceder muito mais do que merecemos. Ao final da jornada de trabalho, Pai, em que falhamos diversas vezes, em que erramos diversas vezes, ainda assim o Senhor, por generosidade, Pai, por pura misericórdia, nos concede aquilo que vem de Ti, aquilo que é Teu, Pai, que é a salvação eterna. É nisso que cremos, Pai. É nisso que está embasada a nossa fé, Senhor. Não em milagres de cura de visão, Senhor. Sabemos que também podes fazer isso e desejamos muitos dos Seus milagres, Pai. Mas não é nisso que está embasada a nossa fé. Assim como foi com Bartimeu, a nossa fé está embasada não só em curas físicas, Pai. Sabemos que isso faz parte, mas a nossa fé está embasada na nossa cura espiritual, Senhor. Na nossa transformação, no nosso novo nascimento, proveniente da Tua graça e misericórdia, Pai. Assim como foi com Bartimeu, assim como foi aquele cego. Ele não fez nada que o credenciasse para ser salvo, Pai. Ele simplesmente creu que Tu és o Messias, que Tu és o Filho de Deus e que Tu podes todas as coisas. E assim pedimos que, assim como o Teu Espírito convenceu o coração de Bartimeu a crer dessa forma, que assim também o Senhor faça com o nosso coração, com o nosso espírito, Pai, a cada dia, em nome de Jesus, Deus. Pai, quando tivermos que beber do Teu cálice, Pai, assim como os Teus apóstolos beberam, que o Senhor nos dê força, Pai, nos dê o conforto do Teu Espírito, Pai. E nos dê, Pai, condições de perseverar até o fim, Pai. O Senhor nos alertou de que essas coisas aconteceriam, Pai. O Senhor nos alertou que os sofrimentos viriam, que as tribulações viriam, que as aflições viriam. Mas o Senhor nos dá o suporte para perseverar até o fim, Pai, porque o Senhor também nos alertou e também nos anunciou que aquele que perseverar e persistir até o fim, esse será salvo. É nisso que cremos, Pai, e pedimos que todo esse entendimento da Tua palavra, da Tua fidelidade, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, traga em nós temor, Senhor, para vivermos conforme Tu queres, para verdadeiramente participarmos do Teu reino, Pai, crendo no desfecho final que é a salvação eterna. Pedimos que o Senhor nos conceda um resto de noite na Tua presença, que a cada dia todo esse entendimento seja renovado, Pai, em nossos corações. Traga-nos novos entendimentos, porque para nós é muito prazeroso conhecer quem Tu és, Pai. O alento que nos traz, a paz que nos traz, a compreensão da Tua palavra, Pai, é indescritível, Pai, é indizível, como os Seus apóstolos dizem, Senhor. A alegria indizível que sentimos em conhecer a Tua palavra. Peço que o Senhor continue nos trazendo por misericórdia esse entendimento, ó Deus, e aumente em nós o desejo de Te buscar e Te adorar.
E tudo que fizermos, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim como aprendemos também nessa palavra de hoje. Nos ajude a glorificar a Ti em tudo que acontecer conosco, em tudo que fizermos e que através das nossas vidas, pelas pessoas, o Seu nome seja também glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Tem misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas de fé. Perdoa quando a nossa fé, quando esquecemos um pouco de quem Tu és, Pai. Deixamos a nossa carne tomar as decisões por nós. Quando queremos crescer em virtude da diminuição do Teu Espírito em nós, nos perdoa por isso, Pai. E assim como também debatemos hoje, nos ensine a fazer como João Batista, desejar o nosso declínio como carne, para que o Teu Espírito Santo cresça em nós e nos faça pessoas transformadas. É o que te pedimos, Pai, misericórdia, e implante em nós o temor em nosso coração. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, Deus. Amém. 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 Então, pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado mais uma vez pela participação e até a próxima. Boa noite, gente. Paz. Boa sem interesse. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite.